Você já parou para pensar em quantas ferramentas que consideramos absolutamente modernas, essenciais para o nosso dia a dia acelerado, na verdade têm raízes que se aprofundam em um período histórico frequentemente rotulado como sombrio e estagnado? A Idade Média, muitas vezes retratada como uma era de trevas, de pouca inovação e de um retrocesso intelectual, esconde, sob essa fama injusta, um legado surpreendente de engenhosidade e progresso que moldou de maneira fundamental a civilização ocidental e, por extensão, o mundo em que vivemos hoje. É fácil cair na armadilha de pensar que tudo o que é relevante para o nosso presente surgiu com a Revolução Industrial, com a era da eletricidade ou com o advento da internet. No entanto, o nosso mundo hiperconectado e tecnologicamente avançado repousa sobre alicerces lançados há séculos em oficinas, mosteiros e feiras da Idade Média. Imagine um dia típico seu. Você acorda, talvez com um despertador, olha para o relógio para saber quanto tempo tem até o trabalho. No caminho, dirige um carro, navega por estradas bem planejadas. No escritório, usa um computador, talvez faça uma transação bancária online. Ao final do dia, lê um livro ou assiste a um filme. Em cada um desses momentos, e em inúmeros outros que pontuam nossa existência, há uma corrente invisível que nos liga a inventores e pensadores medievais. A forma como medimos o tempo, como organizamos nossas finanças, como utilizamos a energia, como lidamos com a informação e até mesmo como interagimos com o mundo visual, tudo isso carrega a marca indelével de inovações que floresceram entre os séculos 5 e 15. Este vídeo se propõe a desvendar essa teia de influências, trazendo à luz 10 invenções medievais que, apesar de muitas vezes despercebidas, continuam a organizar e a enriquecer a nossa rotina moderna. Não se trata de uma mera curiosidade histórica, mas de uma reinterpretação profunda de um período crucial para o desenvolvimento humano. Ao desmistificar a ideia de séculos escuros, buscamos evidenciar a criatividade, a adaptação e a perseverança que caracterizaram a Idade Média. Foi um tempo de reconstrução, de consolidação de novas sociedades e, surpreendentemente, de um florescimento técnico e científico que lançou as bases para muitas das comodidades e sistemas que hoje consideramos garantidos. Não se trata de uma mera curiosidade histórica, mas de uma reinterpretação profunda de um período crucial para o desenvolvimento humano. Ao desmistificar a ideia de séculos escuros, buscamos evidenciar a criatividade, a adaptação e a perseverança que caracterizaram a Idade Média. Foi um tempo de reconstrução, de consolidação de novas sociedades e, surpreendentemente, de um florescimento técnico e científico que lançou as bases para muitas das comodidades e sistemas que hoje consideramos garantidos. A narrativa que se desenrolará aqui não se limitará a listar invenções. Ela explorará suas origens, como se disseminaram pelas cidades em crescimento, como foram aprimoradas e, crucialmente, por que sua relevância transcendeu milênios para se tornar parte intrínseca da nossa experiência contemporânea. Prepare-se para uma jornada que o levará a questionar suas próprias percepções sobre o passado e o presente. Descobriremos como objetos e conceitos que parecem intrinsecamente ligados ao mundo moderno têm, na verdade, uma linhagem medieval surpreendente. Desde a precisão do tempo que rege nossas agendas, até a clareza com que enxergamos o mundo ao nosso redor, passando pela forma como a energia é gerada e o comércio é facilitado, as pegadas medievais estão por toda parte. O objetivo é demonstrar de forma clara e envolvente que a Idade Média não foi um hiato no progresso, mas sim um período fértil de inovações que, muitas vezes de forma discreta mas poderosa, pavimentou o caminho para o mundo que habitamos. Este é um convite para olhar para o nosso cotidiano com novos olhos, reconhecendo o passado que nos trouxe até aqui. A Idade Média, longe de ser um período de estagnação, foi palco de avanços que revolucionaram a percepção humana do tempo e do espaço. E um dos mais impactantes, embora muitas vezes subestimado, é a invenção do relógio mecânico. Antes disso, a medição do tempo era um processo rudimentar, dependente de fenômenos naturais como o movimento do Sol, relógios de sol, o fluxo da água, clepsidras, ou a queima de velas.
Esses métodos eram imprecisos, suscetíveis a variações climáticas e ambientais e inadequados para as crescentes necessidades de coordenação em cidades e mosteiros. A necessidade de uma marcação temporal mais regular e confiável impulsionou a busca por um mecanismo autônomo, capaz de funcionar independentemente de fatores externos. A transição do tempo fluido e qualitativo para o tempo quantificado e divisível foi uma mudança paradigmática que permitiu uma organização social e econômica sem precedentes. A verdadeira inovação do relógio mecânico residiu na sua capacidade de dividir o dia em unidades iguais e mensuráveis através de engrenagens e pesos. O princípio básico envolvia um peso que descia gradualmente, impulsionando um sistema de engrenagens que, por sua vez, movia um escape. O escape era o coração do relógio, controlando a liberação da energia do peso de forma intermitente, criando um tic-tac rítmico. Esse movimento regulado era então traduzido em indicações visuais, inicialmente através de um ponteiro que se movia sobre um mostrador com marcações fixas. Os primeiros relógios mecânicos, que surgiram nos mosteiros europeus por volta do século XIII, eram grandes e complexos, projetados para soar campainhas em horários específicos, alertando os monges para as horas de oração e trabalho. Essa nova forma de contar as horas não se limitou aos claustros. Com o crescimento das cidades e a intensificação das atividades comerciais e artesanais, a demanda por precisão temporal tornou-se crucial. As guildas e os ofícios precisavam de horários de trabalho padronizados. Os mercadores necessitavam de horários para feiras e mercados. E a própria administração urbana exigia uma sincronização mais eficiente. Assim, os relógios mecânicos começaram a ser instalados em torres de igrejas e edifícios públicos, tornando-se marcos visuais e sonoros da vida urbana. O som das campainhas dos relógios públicos ditava o ritmo da cidade, unificando a percepção do tempo para seus habitantes e promovendo uma nova disciplina social. A capacidade de prever e coordenar ações tornou-se uma ferramenta poderosa para a organização da vida em comunidade. O impacto dessa invenção na nossa compreensão do mundo é profundo. A padronização do tempo permitiu o desenvolvimento de sistemas mais complexos de logística e produção. A contabilidade, que também tem suas raízes medievais, tornou-se mais precisa com a capacidade de registrar o tempo gasto em tarefas e projetos. A própria ciência, que viria a florescer nos séculos seguintes, dependeria fundamentalmente de medições temporais precisas para a experimentação e a formulação de leis. A transição para um tempo mecânico preparou o terreno para a mentalidade da era industrial, onde a eficiência e a produtividade são medidas em unidades de tempo. Contudo, a disseminação e o aprimoramento dos relógios mecânicos não foram isentos de desafios. A fabricação desses mecanismos exigia um alto grau de habilidade metalúrgica e conhecimento de engenharia, limitando sua adoção inicial a centros urbanos prósperos e oficinas especializadas. A manutenção também era complexa, necessitando de ajustes frequentes e reparos por artesãos qualificados. Além disso, a própria ideia de um tempo abstrato e divisível representou uma mudança cultural significativa, afastando-se da percepção mais orgânica e conectada à natureza que prevalecia anteriormente. A precisão absoluta ainda era um ideal a ser alcançado, e os primeiros relógios, embora revolucionários, ainda apresentavam desvios consideráveis em comparação com os padrões modernos. Agora, considere como essa precisão temporal, que muitas vezes tomamos como garantida ao planejar um compromisso ou monitorar o andamento de um projeto, é um legado direto da engenhosidade medieval. Aquele tic-tac que ouvimos, seja em um relógio de pulso, em um smartphone ou em uma torre distante, ecoa os primórdios da mecanização do tempo. A forma como organizamos nossas vidas em torno de horários fixos, a eficiência com que coordenamos atividades em larga escala e a própria noção de pontualidade como virtude, tudo isso pode ser rastreado até os complexos mecanismos de engrenagens e pesos que começaram a surgir nas oficinas e mosteiros da Idade Média.
Ao entrelaçar as diversas facetas desta exploração, percebemos que o fio condutor que emerge não é apenas a mera existência de invenções, mas a profunda transformação que elas desencadearam na própria estrutura da experiência humana. O que antes era governado pela imprevisibilidade e pela dependência dos ciclos naturais, gradualmente cedeu espaço a um universo regido pela ordem, pela mensuração e pela previsibilidade. Essa metamorfose, impulsionada por engenhocas e conceitos que germinaram em tempos muitas vezes esquecidos, reconfigurou a maneira como interagimos com o tempo, como organizamos nossas sociedades, como gerenciamos o conhecimento e como exploramos os recursos do nosso entorno. Refletindo sobre esta jornada até agora, é possível vislumbrar a convergência de forças que, a partir de raízes modestas, floresceram em sistemas complexos e interligados. A clareza que ganha a nossa visão, a precisão que rege as nossas transações, a eficiência que impulsiona as nossas atividades e a própria capacidade de registrar e transmitir valor e informação, tudo isso aponta para uma revolução silenciosa, cujos ecos ressoam poderosamente em cada aspecto do nosso cotidiano. Essa tapeçaria, tecida com fios de engenhosidade e necessidade, revela um padrão surpreendente de continuidade, onde o passado não é um mero espectador, mas um participante ativo na construção do presente. À medida que nos aproximamos da conclusão, torna-se evidente que as ferramentas que desvendamos não são meros artefatos isolados, mas sim elementos de uma mudança de paradigma mais ampla. Elas atuam como lentes que nos permitem ver o mundo de novas maneiras, abrindo portas para possibilidades antes inimagináveis. A capacidade de projetar, de calcular, de coordenar e de inovar, aprimorada ao longo dos séculos, encontra nas origens medievais um terreno fértil de experimentação e descoberta. Essa sinergia entre a necessidade prática e a inventividade humana é o que verdadeiramente define o legado que estamos revisitando. A partir dessas percepções, o caminho a seguir para uma reflexão final torna-se mais claro. A complexidade que hoje nos cerca, com suas interconexões e sua velocidade vertiginosa, não surgiu do vácuo, mas evoluiu organicamente a partir de sementes plantadas em solo histórico rico. A compreensão dessas origens nos permite apreciar a profundidade e a resiliência do engenho humano, demonstrando que a inovação é um processo contínuo e cumulativo, onde cada avanço, por menor que pareça, contribui para a edificação do futuro. É nesse contexto de continuidade e transformação que o significado mais profundo dessas antigas invenções se revela, convidando a um olhar mais atento sobre o mundo que habitamos. A jornada através das invenções medievais, que ainda tecem o tecido do nosso cotidiano, nos conduz a uma compreensão mais profunda e, talvez, surpreendente, do progresso humano. O que inicialmente se apresentou como uma lista de ferramentas práticas, o relógio que nos disciplina, os óculos que desvendam o invisível, os mecanismos que domam a energia, os sistemas que organizam o valor e a informação, revela-se em sua totalidade como a gênese de uma nova forma de perceber e moldar o mundo. Não se trata apenas de objetos, mas de uma revolução cognitiva, uma transição da fluidez da experiência para a precisão da medida, da dependência do acaso para a ordem do cálculo. A Idade Média, despojada de seus grilhões de séculos escuros, emerge não como um hiato, mas como um alicerce robusto, uma incubadora de sistemas que, ao longo dos séculos, amadureceram até se tornarem as engrenagens invisíveis da nossa civilização. A verdadeira magia reside em como essas invenções, nascidas de necessidades concretas e de uma engenhosidade muitas vezes anônima, transcenderam seu contexto original para se tornarem universais. A estrutura fundamental do nosso tempo, a forma como organizamos nossas finanças, a maneira como a energia é utilizada para impulsionar o progresso e a própria clareza com que deciframos o mundo ao nosso redor, tudo isso carrega a herança de mentes que souberam observar, questionar e construir.
A persistência dessas ideias e tecnologias não é um mero testemunho de sua utilidade, mas um reflexo da sua capacidade de adaptação e evolução, provando que os princípios da boa engenharia e da organização eficaz são, de fato, atemporais. O que hoje chamamos de moderno é, em grande parte, um aprimoramento sofisticado de conceitos que encontraram suas primeiras expressões em um passado distante. Portanto, ao contemplarmos o nosso presente vibrante e intrincado, é essencial reconhecer as linhas invisíveis que nos conectam a esse passado fecundo. A força motriz por trás dessas invenções não foi a busca por um futuro utópico, mas a necessidade prática de resolver problemas, de facilitar a vida, de organizar o caos inerente à existência humana. Essa simplicidade em sua origem, combinada com a profundidade de seu impacto, é o que confere um caráter quase mítico a essas criações. Elas nos ensinam que o progresso não é linear, mas uma tapeçaria complexa, onde cada fio, mesmo o mais antigo, desempenha um papel vital na sua integridade e beleza. A prática real, a aplicação desse conhecimento, começa agora. A curiosidade que nos trouxe até aqui deve ser um impulso para continuarmos a desvendar as camadas do nosso mundo, a questionar as origens das ferramentas que usamos e a valorizar a sabedoria acumulada ao longo de milênios. A Idade Média nos deixou um legado de inovação que vai muito além do que podemos ver à primeira vista. Ao reconhecermos essa herança, não apenas enriquecemos nossa compreensão do passado, mas também nos capacitamos a moldar um futuro ainda mais promissor, construído sobre os alicerces sólidos da ingenuidade humana, que, como vimos, floresceu em todos os tempos.